Boa noite, pessoal. A gente vai continuar com a nossa apresentação sobre o período interbíblico. A gente vai para essa segunda aula e agora a gente vai começar a partir do período romano. Então a gente vai iniciar com esse período que vai de 63 a.C. a 4 a.C., que é o período que nos interessa, que é até ali o início do Novo Testamento, principalmente com a pregação de João Batista, o início ali da vida de Jesus, que basicamente nasceu em torno do ano 4 a.C. E esse é o período romano, então. A gente começa em 63, mas o Império Romano já estava em cena há algum tempo. É que a sua intervenção na Palestina, ali em Israel, começou exatamente nesse ano de 63. E Roma, ela dava certa liberdade aos povos vencidos. Por exemplo, cada um podia ter o seu rei, eles podiam escolhê-los, desde que Roma mantivesse no país o seu governador, ou um procônsul, um juiz, e com certeza eles tinham um corpo de publicanos que era os responsáveis por arrecadar os impostos. E assim foi com Israel. Roma deu a liberdade para que Israel pudesse ter o seu próprio rei. Sem dúvida, um rei submisso aos interesses de Roma. E aí, quando a gente vai pensar nesse período, é importante a gente lembrar um pouquinho da história dos idumeus, que também são os conhecidos edomitas, que vêm lá do passado da descendência de Esaú, que era irmão de Jacó. De Jacó vieram os israelitas, o povo judeu, e os edomitas vêm dessa descendência de Esaú. Se a gente lembrar lá de João Hircano, que era um dos reis asmoneus, ele expulsou de Jerusalém e ele perseguiu os idumeus até as suas cidades. Então, foi um período de perseguição, onde ele estava lidando com questões internas de Israel, e ele estava expulsando esses idumeus, mas ele chegou num ponto que ele deu duas opções para esse povo: ou que eles fossem circuncidados para se tornarem judeus, ou ele estava disposto realmente a liquidar com eles no território de Israel. Entre a circuncisão e a morte, naturalmente, eles preferiram ficar com a primeira. Mas, de fato, eles não eram judeus, mas deram esse passo para poder ser aceito por eles. Isso é importante porque desse povo idumeu surge a figura de Antípater, que foi alguém que foi crescendo politicamente em Israel, claro, valendo-se de intrigas entre os irmãos Hircano II e Aristóbulo, e também porque ele ajudou César na campanha que César fez ao Egito, e por isso ele ganhou um certo reconhecimento dos romanos, os quais o nomearam o procurador-geral da Judéia. Então era um homem que não era judeu, mas ele tinha esse destaque político, ele foi realmente crescendo na cena política de Israel. E Antípater, ele tinha 4 filhos: Fazael, Herodes, José e Feroras, e uma filha chamada Salomé. Herodes, que era um desses filhos de Antípater, foi nomeado governador da Judéia quando ele tinha apenas 15 anos. Então, alguns outros filhos ficaram com outras regiões e Herodes, especificamente, começou a governar a Galileia. Antípater, no final, ele acabou sendo envenenado por uma questão de um roubo de dinheiro relativo a impostos,
que ele, Hircano, na verdade, precisava pagar, e teve todo um evento, e que no final Antípater acabou sendo envenenado por esse motivo. E aí ele sai de cena. Herodes, que é a figura de interesse nosso aqui, ele se casou com a jovem Mariana, que era neta de Hircano, e com isso Herodes ele passou a fazer parte dessa família asmoniana, que era a família que até então governava Israel. Então, de certa forma, ele tentou manter uma posição como se ele fosse judeu, pelo menos fazendo parte dessa família, ainda que ele fosse de natureza, de nascença, um idumeu. Depois de vários eventos em Jerusalém, o Herodes consegue ser nomeado esse rei que Roma permitia. Então, ele foi nomeado rei da Judéia pelos romanos. Então, dessa forma, no ano de 37 a.C., os asmoneus, que era toda aquela dinastia que trouxe aquela liberdade, governou Israel depois de tantos séculos, foi completamente derrotada. Então, esse é o término do período do governo pelos próprios judeus. A partir de agora, volta a ter um governante não mais judeu. Então, eles tiveram esse período de independência, que durou pouco mais de 100 anos, e agora, com a subida de Herodes e com o domínio de Roma, Israel deixa de ter seus representantes. Nesse caso, Herodes, ele não assumiu o sumo sacerdócio. Pelo fato de ele não ser judeu, ele não quis mais essa intriga, e ele nomeou um outro homem. Já nesse caso, como a gente viu, esse cargo de sumo sacerdote era um cargo meramente político. Não tinha mais aquela conexão espiritual, a devoção à lei, o desejo de trazer os ensinamentos para o povo. Deixou de ter essa característica e passou realmente a ser um cargo político. Devido ao seu relacionamento com Roma, Herodes se fortaleceu e ele ampliou seu território, que por fim ele era composto por 4 distritos: Judéia, Samaria, Galileia e Pérea. Pérea era a região que eles diziam transjordânica, porque era após o Rio Jordão. E tudo, na verdade, durante o tempo de Herodes, prosperou. Não é à toa que ele era conhecido como Herodes o Grande. Herodes o Grande. Mas foi manchado esse governo dele com diversas tragédias familiares. Por exemplo, ele mandou matar essa esposa amada, que era Mariana. E depois disso ele se retirou quase louco à vida privada. Mas ele também matou a sogra. E ele implantou a cultura grega muito fortemente, levantando teatros onde se realizavam jogos em honra ao imperador. Ele promoveu corridas, luta de gladiadores e várias outras imitações gregas e romanas, que era aquela ideia da helenização, aí que agradava alguns dos judeus. Não eram todos que eram contrários a isso. Os judeus mais tradicionais é que de fato não apoiavam e resistiam fortemente contra a implementação desses costumes gregos. Herodes, ele foi um governador que fez muitas construções. Ele foi conhecido por ser um grande empreendedor. Ele fundou cidades, por exemplo, o que a gente conhece como Cesareia de Filipe. Foi ele quem construiu o novo templo de Jerusalém, que é conhecido como o terceiro templo. Basicamente, ele pôs abaixo o segundo templo e começou a reconstruir esse templo de uma forma muito pomposa, muito rica, que foi um templo que não foi ele quem terminou. No tempo de Jesus, o templo
ainda não estava terminado. Foi apenas Agripa II que foi terminar a construção do templo já no ano de 65 depois de Cristo. O que parece uma ironia, porque como a gente sabe da história, esse templo que levou todo esse tempo para ser construído foi destruído 5 anos depois, com a destruição do templo e de Jerusalém no ano 70. Herodes, ele fez com que 2 de seus filhos fossem enforcados. E um outro que foi envenenado, também acredita-se que foi por intermédio de Herodes. Feroras, outro filho, foi preso e condenado. Naquela época, a condenação dependia dos romanos e ele estava nesse processo. Enquanto ele estava aguardando o desfecho do que ia acontecer com esse julgamento, o filho, ainda com o pai já velho e muito doente, Herodes, que é esse que a gente está falando, velho e doente, ele é surpreendido por uma caravana de sábios do Oriente que vem lhe fazer essa pergunta: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Imagina o que deve ter passado por essa mente doentia de Herodes. Ele acabava matando os filhos muito por uma preocupação de poder de algum dos filhos tomar o trono. Quando ele ouviu falar de um rei judeu, com certeza isso trouxe muitas preocupações para Herodes. E depois de saber da história, depois de ter tido contato com os magos do Oriente, pediu para que eles voltassem com a notícia do local exato onde Jesus tinha nascido. E ele ter ficado sabendo que os sábios voltaram por outro caminho. Aí foi quando ele manda matar as crianças com a intenção de matar Jesus no meio delas. Então, Herodes foi quem fez tudo isso. E o seu filho, que estava aguardando a questão do julgamento, foi mandado ao exílio. Mas no fim da vida, o relato é que Herodes já estava em meio à agonia, por ouvir, por ter notícias de que esse filho poderia vir a tomar o trono. Ainda assim ele manda executar esse filho que era considerado o filho predileto dele. A história diz que provavelmente ele mandou fazer isso 5 dias antes de morrer. Então Herodes, no finalzinho da vida, vendo Jesus nascer, e aqui ainda executando uns dos últimos filhos. Dizem que Herodes morreu com grande e apavorante agonia. E aqui tem uma frase de Augusto que reflete muito essa característica de quem foi Herodes. Augusto, o imperador romano, disse certa vez que ele preferia ser um porco dos judeus a ser filho de Herodes. Por quê? Porque o judeu não mata porco. O porco é um animal imundo que ele não come. Porém, Herodes basicamente acabou quase que matando todos os seus filhos. Então, essa era a visão, a reputação de Herodes. Mas a gente precisa entender algumas coisas sobre ele. De fato, ele foi um homem cheio de defeitos. Feroz, pagão, inconstante, bastante perverso, e que trouxe dificuldades. Porém, ele também tem os seus méritos e que foram importantes, que precisam ser reconhecidos. Ele conseguiu manter a paz nos seus territórios. Ele teve um reinado grandioso, foi reconhecido por ter uma política externa de relacionamento com Roma excelente. Tanto é que ele era prestigiado por Augusto e pelo seu ministro Agripa.
E se a gente pensar, de certa forma, ele preparou o terreno para a chegada do Messias. Por mais incrível que isso venha a ser, de certa forma, ele foi responsável pela morte até o último dos descendentes dos asmonianos, dos asmoneus. O que isso poderia sempre trazer uma preocupação de alguém da família querer assumir o trono e trazer guerras civis, internas. O fato é que Jesus nasceu em meio à paz, e o seu ministério processou-se num ambiente de calma e prosperidade. A gente vê que Herodes quase que matou toda a sua família, mas o relato é que ele também acabou com os ladrões e os salteadores dos seus domínios. Então, ele trouxe uma segurança para o território onde ele governava. Antes de Herodes morrer, João Batista, que é o nosso Elias lá de Malaquias, estava nascendo nos desertos da Judéia, e Jesus Cristo em Belém. Então, no finzinho da vida de Herodes, é que a gente começa a ver o surgimento de tudo aquilo que a gente vai ler no Novo Testamento. Fechando, então, com isso, a gente conclui essa parte dos romanos bem rapidamente, esse período que eles tiveram essa influência sobre Israel. E a gente para aqui. Na verdade, a história dos romanos continua, e esse envolvimento com os judeus também, mas esse era nosso interesse até basicamente a chegada de João Batista e o nascimento de Jesus. E a partir de agora, a gente vai estudar um pouquinho sobre alguns dos grupos, que vários deles tiveram origem ou fortalecimento nesse período interbíblico. E o primeiro deles que eu queria tratar são os escribas. E, de fato, o escriba não é algo novo que estava acontecendo aqui no período interbíblico. Ele já vem, já desde lá do início lá da história de Israel, no Antigo Testamento, e ele tinha algumas funções. Então, o escriba, ele era considerado o escriba real, que era o que redigia as ordens e os mandados dos reis. Ou seja, ele era um funcionário público, um alto dignatário, e também era chamado de escrivão. A gente tem algumas referências falando sobre isso. Uma outra função era o escrivão mor, que era o responsável para alistar os homens que iriam para a guerra. É o que a gente pode ler lá em 2 Reis e em Jeremias. E o que a gente mais conhece é o perito no livro santo, o escriba sagrado, que a gente lê muito lá em Esdras, no capítulo 7, em Neemias. Então o escriba ele já vinha com uma história bem antiga em Israel. No princípio, o copiar, o interpretar a lei, era uma função do sacerdote. Era ele que era o responsável por cuidar da lei e fazer isso, tanto as cópias quanto a interpretação. Só que com o passar do tempo, essa função foi se desdobrando. A gente pode ler lá em Esdras, por exemplo, ele era tanto sacerdote quanto escriba. Isso está lá em Neemias 8, versículo 9. Agora, a gente precisa lembrar um pouquinho do exílio. Nesse período, os judeus eles recorreram à religião para preservar a sua identidade nacional. Por isso, tudo foi centralizado na lei de Deus. Eles não tinham mais o templo para poder oferecer os seus sacrifícios, o templo onde acontecia todas as atividades religiosas de Israel. Então, por isso, eles acabaram se concentrando fortemente na leitura, na interpretação da lei. Com isso, os escribas se dedicaram, então, a copiá-la e vieram a se tornar peritos, doutores e os seus intérpretes.
ao mesmo tempo se tornaram os mestres, os que ensinavam, e os comentaristas, que explicavam, que davam os detalhes do entendimento da lei. A gente vai ver que eles estão diretamente relacionados com a criação das sinagogas, e alguns dos escribas também eram membros do Sinédrio, que é algo que a gente vai ver na próxima aula. Agora, por que é importante nesse período? Os escribas, eles só vieram a se tornar um grupo político mais forte nesse sentido exatamente no período de Antíoco Epifanes, por causa das pressões da época, onde havia toda aquela pressão de helenização, forçando o povo a abandonar ou diminuir os valores relativos à sua tradição. E eram esses judeus mais radicais, mais tradicionais, que se opuseram, especialmente os escribas. E é esse grupo, depois dessa passagem pelo período interbíblico, que é como a gente os encontra no Novo Testamento. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 17, diz que havia escribas em toda a terra de Israel. Eles não se concentravam simplesmente em Jerusalém. E, basicamente, eles tinham uma função tríplice. Eles eram responsáveis por preservar a lei. Na verdade, eram os legítimos guardiões em todo o tempo, mas principalmente nesse período de influência helênica, quando o sacerdócio se pervertera e não cumpria mais o seu papel diante da lei, os escribas realmente foram responsáveis por preservar esse apego e esse entendimento da lei. Eles eram os mestres da lei também. Eles normalmente reuniam um bom número de discípulos que se comprometiam em aprender como interpretar a lei e passar isso adiante. Então, muitos eram treinados por esses escribas. Exatamente como Jesus, que era um mestre e tinha seus discípulos, e às vezes a gente acha que isso era algo característico apenas de Jesus. Não, isso já era comum em Israel. Você tem um mestre e os discípulos procuravam esse mestre para poder aprender com ele. Talvez a diferença principal aqui com Jesus é que Jesus era o mestre, mas foi ele que foi buscando os seus discípulos. E a outra função que os escribas exerciam era a função de ser doutor da lei. A doutor em que sentido? No sentido de que cabia a eles a responsabilidade também de administrar a lei como juízes do Sinédrio. Então, eles eram responsáveis por aplicar a lei em casos práticos de disputas, de contendas. Eles realmente assumiam esse papel de juiz. Esses escribas que ocupavam a função do ensino eram chamados rabis ou rabinos. O que aconteceu é que esse grupo foi se tornando muito formalista, apegado aos detalhes da lei, foram se apoiando nas próprias interpretações e criando regras humanas, deixando a coisa extremamente rígida. Mas se a gente olha para eles, a natureza eram de homens zelosos, que buscavam essa preservação da lei, que tinham um zelo e um amor pela lei. Então, de uma forma geral, é isso que caracteriza os escribas. O próximo grupo que a gente vai olhar um pouquinho são os fariseus. Se a gente pensar na origem, o nome fariseu vem de uma palavra aramaica que significa separado. Quando a gente olha para a história e vê a história de Esdras vindo do exílio, Esdras ele se entregou àquela tarefa árdua de ensinar a lei ao povo. Ele fez isso em Jerusalém para resgatar todo o ensino que o povo precisava conhecer da lei. E
teve outros que continuaram com essa tarefa de ensinar, que também eram chamados de Hassidim, que significa homens leais a Deus, que continuaram com esse processo de ensino vindo lá desde a tradição de Esdras. E acredita-se que os fariseus tiveram origem exatamente nesse grupo, nesses homens zelosos pela lei. Esse grupo dos Hassidim foi um grupo que se opôs contra aquela questão da ilegitimidade do sumo sacerdócio imposta pelos Seleucidas lá na época de Antíoco, e também depois por Herodes, a questão de ter se transformado num cargo simplesmente político. Eles se levantaram contra essa helenização pagã, idólatra. De fato, eles eram guardiões da lei de Moisés, eles eram extremamente zelosos. Se a gente lembrar lá da guerra dos Macabeus, os separados, eles lutaram ao lado de Judas Macabeu para combater Epífanes. Eles eram um daqueles grupos que os apoiaram nessa defesa dos valores da tradição de Israel, indo contra o abuso daquele governo, exigindo que eles adorassem outros deuses, oferecerem sacrifícios. Então, eles eram um desses que se rebelaram contra essa ideia. Então, quando a gente pensa nos fariseus, eles tinham uma boa reputação diante do povo. Eram respeitados. O povo os consideravam grandes mestres e homens piedosos. Tinham uma vida de dedicação que os acompanhavam. Os fariseus, eles eram um grupo que estavam preocupados com a restauração de Israel. Eles desejavam que houvesse um reavivamento espiritual, que fosse uma volta para os princípios da lei. E eles esperavam por um Messias. Quando a gente pensa nos fariseus, às vezes a gente tem aquela imagem que vem dos embates, dos conflitos no Novo Testamento com Jesus, mas eles eram um grupo que estavam ali esperando pelo Messias. Talvez com uma ideia equivocada de qual era o papel desse Messias, talvez vendo como uma função, talvez que fosse restaurar aquela glória política de Israel. E quando o Messias que realmente viria, era uma restauração diferente, era uma restauração espiritual. Mas eles tinham essa expectativa. Eles eram tão zelosos nesse conceito de querer um povo dedicado, que na verdade a expectativa é que o povo comum se enquadrasse naquele conceito de uma nação feita de sacerdotes. Por isso eles tentavam trazer a purificação cerimonial, que era específica para os sacerdotes. Eles queriam trazer para o cumprimento do povo. Quando a gente lembra daquela situação que eles vão procurar Jesus lá em Marcos 7, para falar que os discípulos dele, né, de Jesus, não lavavam as mãos antes de comer. E aí Jesus fala muito seriamente com eles, mostrando onde estava o coração deles. Na verdade, eles tinham esse pensamento. Eles estavam preocupados que o povo deveria seguir as mesmas leis que eram específicas para os sacerdotes. Eles queriam que o povo tivesse essa dedicação também a Deus. Então, eles eram muito dedicados ao estudo da Torá. Como a gente viu, eles tinham essa questão de ênfase na pureza cerimonial, no lavar as mãos, no cuidado com o contato com gentios, com algum morto. Todas aquelas leis que eram aplicadas, eles eram extremamente focados nisso. Mas eles também eram motivados por uma forte orientação escatológica. Ou seja, eles tinham essa expectativa da vinda do Messias, e era como se na mente deles eles pensassem, quando Deus vier, quando Deus entrar em cena,
ele precisa reconhecer que eu sou um dos separados. Então, eles faziam muitas coisas para que Deus pudesse notá-los. Então, quando a gente pensa nesse conceito que normalmente vem à nossa mente, de que o fariseu era hipócrita, legalista, de fato, isso acontecia com diversos seguidores, mas não era isso que os caracterizava como grupo. A gente precisa lembrar que eles eram extremamente zelosos, que eles vieram de uma origem onde eles procuravam defender os valores da lei. Por exemplo, quando a gente pensa em Paulo, Paulo era um desses fariseus, e ele mesmo diz que ele era extremamente zeloso. Quando a gente entende um pouco melhor quem eram os fariseus, isso também nos ajuda a entender um pouco mais sobre Paulo, e nos ajuda também a entender os escritos de Paulo, as diversas cartas que ele escreveu. A gente sabe da influência que Paulo teve no Novo Testamento. Quando a gente lê, por exemplo, uma carta aos Romanos, onde ele está lidando com a questão de judeus e de gentios nessa convivência, na harmonia, ajuda muito a entender que Paulo era um fariseu, o quanto ele aprendeu e o quanto ele precisou lidar com essas questões, mas ele vem exatamente desse fundo. Se a gente lê lá em Lucas, no capítulo 11, nos versículos 37 a 45, que é um daqueles embates que Jesus tem com os fariseus, e eu gostaria de ler esse para a gente assinalar um pouco como foi esse contato de Jesus com os fariseus. A gente pode entender algumas coisas. Então, lá no capítulo 11, no versículo 37, olha o que acontece, olha como é essa situação. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: mestre, quando diz essas coisas, insultas também a nós. E aí continua, e Jesus vai continuar falando seriamente também com os mestres da lei. E aqui a gente enxerga o perigo de alguém começar zeloso, apaixonado pelas coisas de Deus, mas no caminho e se perdendo num legalismo frio, inócuo, no fundo perdeu o coração. Eu acho que é isso que reflete muito a maneira como os fariseus chegaram no Novo Testamento. Mesmo com aquele zelo inicial, agora eles estavam tão presos aos detalhes da lei que o coração estava ficando distante de Deus. E assim a gente tem essa visão geral de quem eram os fariseus. Então a gente só precisa ponderar para também não ter aquela imagem totalmente fechada que todos os fariseus eram legalistas e religiosos, mas entender que também havia
esse zelo pelas coisas de Deus e entender o perigo de como a gente conduz essas coisas. Mas o próximo grupo que a gente vai falar agora são os saduceus, que é um grupo um pouco menos falado no Novo Testamento. Mas ainda assim a gente encontra várias passagens falando sobre eles. A origem deles não é muito certa. Tem algumas teorias, os estudiosos discutem algumas ideias, mas não é algo muito certo. O nome parece derivar de Zadok, que foi sumo sacerdote colocado por Salomão no lugar de Abiatar. Isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo 2. Essa linhagem de Zadok, ela permaneceu no sumo sacerdócio até o cativeiro babilônico. E depois do exílio, quando Jerusalém foi restaurada, os descendentes de Zadok continuaram no sumo sacerdócio. Eles foram até um bom período, até que durante o governo lá dos Asmoneus, a família já sumo sacerdotal já não era mais zadoquita. Quando a gente vê a história da família dos Asmoneus, inicialmente era uma família ligada aos fariseus. Mas depois de um incidente envolvendo João Hircano e os fariseus, ele mudou de posição e a família governante passou a se ligar exclusivamente ou principalmente a esse grupo dos saduceus. Então, de uma forma geral, os saduceus eram um partido político-religioso composto principalmente por judeus das classes mais abastadas, eram os mais ricos. E também eles eram mais abertos a essa cultura e progresso de outros povos, foram os que abraçaram melhor essa ideia do helenismo. Ou seja, eles eram bastante diferentes dos fariseus nesse sentido. Muitos deles eram de família sacerdotal e com isso estavam ligados aos interesses do templo. O que parece é que eles se enriqueceram bastante nesse período e também se envolveram com muita corrupção nessas atividades de administrar o templo em Jerusalém. Se você perceber, era um grupo que não protestava contra a ocupação romana de Israel. E em grande parte porque eles se beneficiavam dessa posição por poderem administrar e lucrar com todos os rituais e cerimoniais que aconteciam no templo. Ou seja, isso era uma posição privilegiada para eles. Não valia a pena eles terem conflitos com os romanos, desde que eles pudessem continuar tendo todo esse fruto que vinha da administração do templo. Tanto é que esse comércio no templo foi aquele que foi denunciado por Jesus, naquela situação onde ele entra no templo, ele vê o que se transformou a casa do Pai, onde ele vira as mesas dos cambistas. Tudo isso estava indicando exatamente essa prática coordenada por esse grupo. Então, se a gente pensa nos saduceus, em termos de linha doutrinária, basicamente eles são o oposto aos fariseus. Quando a gente lê essa linha pensando nos saduceus, se a gente fizer o contrário, basicamente a gente está se referindo ao pensamento dos fariseus. Por exemplo, eles aceitavam somente a lei escrita. Então, eles eram apegados ao Pentateuco, à Torá. Eles rejeitavam os preceitos orais e tradicionais que os fariseus valorizavam, que, por sinal, foram ganhando elementos naquela ideia de tentar preservar cada vez mais as outras coisas. Eles negavam a providência divina e aceitavam rigoroso fatalismo, ou seja, eles não viam a atuação de Deus. Para eles as coisas aconteciam porque tinham que acontecer. Ou seja, o homem não foge ao seu destino. Ou seja, não havia
uma questão muito de relacionamento com Deus, de Deus agindo e interferindo na vida daqueles que o buscassem, por exemplo. Eles negavam tanto a recompensa como o castigo após a morte. Para eles não havia... basicamente, eles não acreditavam na vida após a morte. Para eles não existia alma. Com a destruição do corpo, tudo estava terminado. Era só essa vida, era um enfoque realmente terreno. Eles negavam a ressurreição, e a gente vê algumas situações onde isso acontecia e gerava conflitos entre os fariseus e os saduceus. Tem aquela situação que os saduceus vêm para falar com Jesus e elaboram a história daquela mulher que casou com o primeiro homem, que não deixou herdeiros, aí ela casou com o segundo, e assim ela casou com vários dos irmãos, e a pergunta deles era de quem ela vai ser então esposa na ressurreição. E aí Jesus usa o próprio Antigo Testamento para mostrar para eles que a ideia da ressurreição já estava presente no Antigo Testamento. Eles aqui não entendiam a lei. Eles não criam em anjos, nem anjos bons, nem anjos maus, ou seja, nem anjos, nem demônios. Não criam na existência do céu e do inferno. Consequentemente, não acreditavam na existência do diabo. De fato, era uma vida com enfoque terreno, dos benefícios de você estar usufruindo das benesses do poder. Então, era o grupo mais próximo dos governantes. Era a aristocracia, os mais liberais, que estavam realmente com essa preocupação de desfrutar do que era terreno. A gente vê uma questão, de novo, entre saduceus e fariseus, lá em Atos 4, em Atos 5, uma das vezes quando Paulo é levado para uma situação, para o Sinédrio, e ele levanta a questão da ressurreição. E ao falar sobre isso, aí surge uma disputa muito forte entre fariseus e saduceus, pois os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, quando a gente olha a vinda de Jesus nesse período, a gente percebe realmente que ele veio para transformar o mundo dessa época. A religião judaica, que já estava multifacetada, não representava mais os anseios de Deus para que eles fossem a luz para o mundo. Havia uma necessidade incrível do homem se voltar para Deus com pureza. A gente via grupos que inicialmente zelosos, com o coração para Deus, mas que parece que nessa época de Jesus já estavam tão endurecidos, já perdido o coração, se apegado a detalhes, ao invés de estarem realmente voltando para Deus. Ou seja, o homem precisava de uma solução. E o que parece é que, de fato, Jesus veio exatamente para suprir tudo isso. Isso nos faz pensar na nossa vida, na necessidade que a gente continua tendo de sempre poder voltar para Deus por causa de Jesus. Então, aqui a gente termina com essa ideia e a gente deve continuar um pouquinho na próxima aula para terminar sobre esses grupos e aí, na sequência, estudar um pouco sobre a sinagoga, sobre o sinédrio. Então, tem mais alguns aspectos que a gente deixa para a próxima aula. Muito obrigado, pessoal.